Hoje nós vamos bater um papo que vai ter um tantinho de história e eu vou começar trazendo algumas situações para que a gente possa ter o entendimento, né, do tema que a gente vai abordar. A quaresma, ela é definida e é tratada pela primeira vez no Concílio de Nicéia. Primeiro vamos entender o que são esses concílios, né? Os concílios eram reuniões ecumênicas, reuniões da Igreja Católica, realizadas na época, onde os bispos, o Papa e o imperador romano, ele se reunia para poder discutir os temas que eram importantes para a Igreja. Lá eles debatiam esses temas e tomavam decisões importantes de acordo com aquilo que eles acreditavam, de acordo com o entendimento deles, tá? O Concílio de Nicéia, ele acontece no século IV depois de Cristo, no ano de 325. Nesse concílio de Nicéia, nós temos o imperador Constantino, que presidiu esse concílio, convocou e presidiu esse concílio para debater alguns temas. Dentro desses temas, nós temos a questão cristológica, que nós vamos falar, a fixação da data da Páscoa, que nós vamos falar, que tem mais a ver com o assunto de hoje, que é a quaresma em relação à doutrina espírita, né? E a promulgação da lei canônica. Mas eu quero trazer o conceito e o contexto todo do concílio para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento sobre aquilo que é definido dentro do concílio, tá? Então, por que eu estou trazendo o concílio? Para a gente entender qual é o contexto dessa reunião, né, da igreja e quais são as decisões, por exemplo, que eles tomam, tá? A primeira questão que eu quero trazer para vocês é a questão cristológica. Que questão é essa? Existia um debate na época dentro da igreja sobre a questão do Cristo, onde existia uma ideia chamada de arianismo, que é uma ideia inicial, e essa ideia chamada arianismo, ela defendia que o Cristo era criatura, que o Cristo, ele não era o próprio Deus, né? Ele não se misturava com o Pai, que ele era filho, ele era criatura, ele tinha sido criado por Deus, mas não era o próprio Pai, o próprio Deus, né? E desse concílio, essa ideia é rechaçada, essa ideia que vinha sendo defendida durante muito tempo, ela é rechaçada e ela é condenada como heresia. Não se podia mais dizer isso, né? Tem um termo que eles falam assim, ela é antitrinitária. O que isso significa? Significa que se ele fosse criatura, não seria possível estabelecer a trindade, que foi uma das coisas estabelecidas pelos concílios, que Deus, Jesus e o Espírito Santo formavam a trindade, mas que eram uma coisa só. Se Jesus fosse criatura, não seria possível estabelecer essa trindade, entende? Então, por uma decisão humana, por uma decisão dos homens da época, sejam eles os bispos, o Papa e o imperador, né? E eu absolutamente aqui não estou trazendo nenhuma crítica, estou trazendo fato histórico, que se vocês forem pesquisar, derem um Google lá, Concílio de Nicéia, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, era necessário fazer essa mudança. Mas eu quero ir um pouquinho longe, um pouquinho além disso. Existiu um estudioso, na época, ele foi considerado o maior erudito da Igreja Antiga. No ano de 203 depois de Cristo, ele assume a direção da escola catequética de Alexandria. O que era essa escola? Era a escola onde se formavam os teólogos e os cristãos. Era onde se formavam as pessoas que iam seguir, que iam pregar, que iam levar o cristianismo para frente. E esse cara chamado Orígenes, ele assumiu a direção dessa escola.
E Orígenes, quer dizer, primeiro, para assumir a direção da escola, não era qualquer pessoa, certo? É uma pessoa que está assumindo a direção da escola catequética de Alexandria, que ia formar todas as pessoas dali para frente, em teologia e no próprio cristianismo. Então, a ideia dele ia ser repassada para todas as pessoas. Isso em 203, ele assume a direção. Nós estamos falando que lá no ano de 325, o que Orígenes defendia, e nós vamos ver um pouquinho mais disso no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, quando eu vou trazer a questão da reencarnação, para a gente poder estudar, tá? Qual é a visão da reencarnação. Então, Orígenes, ele fazia a defesa também, ele também acreditava nessa divisão entre Deus e Jesus, não sendo a mesma pessoa. E nós estamos falando de alguém que está muito próximo da época do Cristo. Nós estamos falando de alguém de 203 depois de Cristo, né? Além disso, tem uma questão que chama apocatástase, tá? Nós vamos trazer isso na próxima segunda-feira, que era um estudo dentro da igreja que mostrava, que apontava que Deus não criou apenas o nosso mundo, que Deus permaneceu criando e que existiam muitos mundos, né? Hoje nós acreditamos nisso, e isso existia no começo da igreja, dentro do estudo da igreja, né? E fala também da pré-existência da alma e fala da continuidade da existência da alma após a morte. E fala de uma coisinha que é a possibilidade de uma nova encarnação, a possibilidade de uma nova vida, de um novo corpo. E isso tudo foi através de um concílio, daí já não mais o concílio de Nicéia, nós vamos falar isso mais para frente, né? Nós vamos falar isso na próxima segunda-feira, através de um outro concílio foi retirado, porque conflitava com os interesses daqueles que queriam ajustar tudo isso na época, ok? Então, os concílios, eles são usados muitas vezes para ajustar alguns interesses, para ajustar algumas coisas e fazer de acordo com aquele que está à frente da igreja naquela época, ok? Só para a gente ter uma ideia, dentro desse conceito aqui, nós temos o estabelecimento, a fixação da data da Páscoa. E sabe por que acontece a fixação da data da Páscoa, nesse concílio de Nicéia? Porque algumas pessoas que seguiam e que estudavam e que defendiam, debatiam as questões da igreja, os bispos, né, da época, alegaram que a gente não podia mais continuar seguindo como cristão, a gente não podia mais continuar seguindo um calendário judaico. Mas espera aí, todo mundo lembra quando que Cristo foi crucificado? Todo mundo lembra que Jesus foi para Jerusalém na época da Páscoa judaica. Da Páscoa judaica. Então, a data da Páscoa judaica seria mais aproximada da data efetiva da crucificação do Cristo. Certo? Só que a igreja precisava ter a sua própria data, né? A data dela, da crucificação do Cristo, ou da Páscoa, né? Para a gente estabelecer isso. E aí houve essa defesa, eles entraram num consenso, e aí comemorava-se também a Páscoa dentro das várias igrejas cristãs que existiam, porque os bispos eram de vários lugares, né? Existiam datas diferentes de comemoração dessa Páscoa, e eles precisavam unificar essa data. Então, também, através de um concílio de Nicéia, nessa mesma reunião, eles estabelecem essa data da Páscoa. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Para a gente ter um entendimento daquilo que nós vamos estudar hoje, que esses concílios eram coisas estabelecidas pelos homens, que tinham seu poder na época, que tinham a sua influência na época, que ocupavam cargos na época, mas eram homens. Isso não vem da espiritualidade, isso não vem de Jesus, essa não é uma explicação que está efetivamente ligada, né, às coisas do astral,
São coisas que os homens definiram, tá? Nesse mesmo concílio é quando é falado pela primeira vez da questão da quaresma. Então, como doutrina espírita, nós sempre vamos tentar entender o contexto histórico, o que foi que aconteceu, qual era a época, por que foi definido as coisas todas, quem foi que definiu, que são os concílios, para daí a gente poder entender, mas do que a espiritualidade está falando para nós, né? E aí nós temos algumas coisas aqui bem importantes em relação a trazer a questão da quaresma para nós. Primeiro, a quaresma foi criada com a melhor das intenções. A melhor das intenções. E o conceito era de que a gente pudesse fazer uma preparação de 40 dias aproximadamente. Tem gente que considera 44, tem gente que considera 46 dias, mas aproximadamente de 40 dias. Nesse período de 40 dias, haveria jejum de carnes e gorduras, haveria um período de penitência e também um período de oração, né? Durante esses 40 dias aproximadamente. 40 dias que mais ou menos equivalem ao período que Jesus passou no deserto, né? Então, existe uma boa vontade, um conceito de que a gente precisaria fazer um esforço, um sacrifício, que a gente precisaria se preparar para a Páscoa. A gente precisaria, 40 dias antes da Páscoa, né? A gente também precisaria se submeter a esse expurgo, a essa preparação, a todo esse conceito, né? Para que a gente pudesse chegar na Páscoa um pouco mais equilibrado, que a gente tivesse já reflexionado por um monte de coisas, pela nossa forma de viver, né? Que a gente tivesse feito penitências, que a gente tivesse feito orações e que a gente abrisse mão, né? De comer a carne e gordura, que a gente abrisse mão das coisas. Com isso, nós demonstraríamos a nossa devoção a Deus. Então, ainda nessa época, é importante a gente trazer que existia um conceito exterior de demonstrar devoção a Deus, coisa que a gente vem falando há algum tempo aqui na segunda-feira, no nosso estudo, né? Uma demonstração exterior de adoração, de dizer que Deus é Deus, né? E a gente já vem conversando há algum tempo dizendo que Deus não precisa dessa bajulação. Deus não precisa que a gente fique olhando para o alto e falando assim, ó Deus, como o Senhor é Deus. Ó Senhor, como o Senhor é poderoso, né? Ó meu Pai, como você... Ele não precisa. Ele não tem essa necessidade, ele não tem esse ego. Deus não precisa disso. Deus precisa dos seus filhos desenvolvendo o amor, se desenvolvendo como ser, fazendo bem ao próximo, né? Buscando essa evolução. Esse é o objetivo, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É por isso que ele proporciona essa nossa vida. Então, o conceito era bom, como eu disse para vocês, mas aonde que a gente se perde? Aonde que a gente se perde aqui? Aí eu vou trazer para vocês o nosso evangelho, tá? Então até aqui eu quis trazer para vocês alguns pontos para que a gente pudesse fazer o entendimento desse texto que eu vou ler para vocês. Esse texto está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza, mãos lavadas. Mais ou menos no meio da lição, diz assim: depois Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca do homem que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os. São cegos que conduzem cegos. E se um cego guia a outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E ele respondeu: vocês também não compreenderam? Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança, depois, num lugar escuso. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem um homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios,
as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Então, o que Jesus traz para nós de ensinamento, e que a gente precisa abordar aqui hoje, é a questão, mais uma vez, do culto exterior, de uma criação que nós fazemos muitas vezes, de penitências. Eu na quaresma, eu vou abrir mão de tomar Coca-Cola, eu não vou comer chocolate, eu não vou comer carne, eu não vou beber cerveja. E aí, antes da quaresma e depois da quaresma, eu tiro o atraso, né? Eu estou muito preocupado com aquilo que é o exterior, que é o faz de conta. E, gente, a gente não é verdadeiramente aquilo que a gente vive nesse período. A gente é aquilo que a gente faz repetidamente. A gente é reconhecido pelas pessoas pela forma como nós vivemos. Não são esses 40 dias que vão determinar que eu sou mais puro ou impuro. Não é aquilo que entra pela boca do homem que macula o homem, que torna o homem impuro, mas aquilo que sai. Então, o que nós precisaríamos fazer, talvez, como um esforço, como penitência, como dedicação, seria uma mudança dos nossos hábitos no sentido interior, no sentido de fazer o bem para as pessoas. Durante esses 40 dias eu vou me esforçar, vou tentar me esforçar para ouvir as pessoas, vou chamar as pessoas para conversar, vou tentar ouvir o problema delas, vou tentar fazer a caridade, vou tentar visitar um lar de idosos e vou lá para ouvir, né, as histórias deles, o que eles têm para contar. Eu sei tocar uma música, vou lá no lar, ou vou num lar de crianças e vou levar lá uma musiquinha para eles, vou interagir com eles, vou ouvir um pouco deles, sabe? É fazer algo por alguém, não exterior, mas fazer algo que seja do íntimo, uma transformação real, né? Não é aquilo que sai, não é aquilo que entra na boca, não é um pedaço de carne que eu como, não é fazer ou não fazer jejum, porque eu posso deixar de comer alguma coisa, certo? Eu posso deixar de beber alguma bebida alcoólica e eu posso estar com a cabeça mais poluída do que quem bebe. Eu posso estar com pensamentos obscenos, certo? Eu posso estar desejando o mal de alguém. Eu posso estar brigando dentro da minha casa, mas eu não comi carne. Mas sou um tirano que estou brigando com a minha esposa, estou batendo nos meus filhos, estou brigando com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, estou arrumando confusão com todo mundo. O que é preferível? O Evangelho e a espiritualidade, isso é muito importante para nós, né? Porque quem está dizendo não é Kardec. Eu canso, repito e repito muitas e muitas vezes. Quem está dizendo não é Kardec. A doutrina é dos Espíritos. São eles que voltam para dizer para nós: olha, o entendimento que vocês estão tendo disso está errado. Vocês precisam ter um entendimento diferente. A coisa que a doutrina mais prega é a reforma íntima. A coisa que a doutrina mais fala é que nós precisamos transformar aquele ser brutamontes do passado em alguém melhor no presente. Nós precisamos dessa transformação da nossa forma de fazer as coisas. E não são com atos exteriores. Não é acendendo uma vela, não é fazendo coisas fora. É mudando o que há dentro, é o que sai da minha boca. Será que eu estou xingando alguém? Será que eu estou mentindo sobre alguém? Será que eu estou inventando histórias? Isso tudo faz muito mais mal do que alguma coisa que eu possa ingerir, que eu possa comer. Entende? Então, quando nós estamos falando desse período de quaresma, nós precisamos entender primeiro que ele foi uma criação humana, bem intencionada, muito bem intencionada. E aí eu vou voltar para isso que eu estou falando, das nossas atitudes, ok? Ok, somos humanos,
imperfeitos, temos os nossos problemas, ok? Beleza. Como criaram um período onde nós teríamos que fazer jejum, onde nós teríamos que ficar em oração, onde nós teríamos que fazer penitência, qual foi o nosso pensamento na época? Bom, já que eu vou precisar passar um período longo abrindo mão dessas coisas todas que eu gosto, a princípio eu não vou poder comer mais carne, né? Carnes e gorduras, esse foi o decreto, né? Do concílio. Então, a partir daquele momento eu não posso comer mais carne. O que eu vou fazer antes? Vou chutar o pau da barraca, né? Vou me empanturrar de tudo aquilo que eu não vou poder fazer naquele período, eu vou fazer antes. E daí vem uma coisa que nós conhecemos hoje como carnaval, que na verdade vem do italiano carnivale, que é despedida da carne. Entende? Então, antes da quaresma, como nós sabíamos que a gente ia ter que parar esse período abrindo mão das coisas que a gente gosta, a gente inventou um negócio que a gente se perdeu. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é muito comum, dentro da doutrina, dentro dos médiuns, os médiuns relatarem que nesse período da quaresma, o lado astral, o lado espiritual, ele fica um pouco mais complicado. Mas não é resultado da própria quaresma. É resultado do carnivale. É resultado desse período onde a gente, precedendo aquilo que ia acontecer, a gente extravasa. E quando a gente faz isso, como o mundo, é um período que está todo mundo fazendo isso, está todo mundo aproveitando ao máximo, a gente não está prestando atenção nas coisas do céu. É um momento onde existe uma bagunça geral, onde os pensamentos são todos desorientados, onde está todo mundo querendo festar, aproveitar, beber, comer exageradamente, fazer tudo em exagero. E com isso, nós sabemos, né, estudando a doutrina, nós aprendemos o quê? Que tudo aquilo que é feito em exagero é desregramento, vai atrair coisas que não são legais. A gente vai abrir portas, e essas portas se abrem de dentro para fora, não é possível abrir de fora para dentro, né? A gente vai abrir portas para uma vibração que não é boa, para depois ficar orando. Não foi esse o contexto que foi criado, não foi esse o contexto. A quaresma foi criada por um período de penitência, de oração, de uma coisa que nós deveríamos nos prostrar e deveríamos prestar atenção no verdadeiro sentido da Páscoa, que não é coelhinho da Páscoa. Daqui a pouco vai ter coelhinho da Páscoa aí. Mas eram 40 dias que nós deveríamos estar cuidando. No Espiritismo não existe a quaresma. Eu estou trazendo a explicação para nós aqui, porque no nosso Evangelho tem essa explicação da questão exterior. Certo? Dentro do Espiritismo nós não seguimos a quaresma, nós não fazemos isso. Até porque, de acordo com o entendimento da doutrina espírita, a reforma ela é cotidiana. A reforma ela é rotineira. É para todos os dias. É tentando ser alguém diferente todos os dias da minha vida, não do meu ano, da minha vida, que no final talvez eu consiga dar alguns passos. E não me limitando a um período específico. Eu entendo o conceito e a vontade do bem que existia na criação. Apesar de ser uma criação, de novo, humana. Que não tem nada de astral. Agora, faz sentido para a gente? Qualquer um de nós faríamos conscientemente essa escolha? De se colocar numa situação extremamente complicada para depois ter que ficar em oração? Não faz sentido. Por isso que a gente precisa ter cuidado, por isso que a gente precisa ter entendimento, a gente precisa estudar as coisas, a gente precisa aprender, e a gente precisa aprender a fazer escolhas. E nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja fantoche, para que a gente não seja manipulado pelo lado desorientado da espiritualidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser essa marionete.
Como é que a gente faz isso? Cuidando, prestando atenção nas escolhas que estamos fazendo, conhecendo sobre as coisas que nós estamos vivendo, estudando. Quanto mais conhecimento eu tenho, menor é a chance de eu tomar decisões equivocadas. Ainda pode acontecer. Por quê? Porque eu sou humano, porque eu estou em evolução, estou em aprendizado. Ainda pode acontecer. Mas existe uma possibilidade, talvez um pouco maior, de que eu acerte, de que eu tome decisões que não vão me prejudicar. Isso acontece, nós estamos dando um exemplo aqui, eu trouxe para vocês o exemplo da quaresma, dessa decisão toda de, né, e depois que a gente acaba criando o carnaval e tudo mais, mas isso acontece durante o ano todo. Num final de semana, eu esqueço que eu sou de Jesus. Chega sexta-feira, eu viro um ser planetário, do mundo, de carne e osso, e vou para a festa, né? Sextou. Sextou. E aí nós vamos pro fecha, né? Pro rolê. Chega segunda-feira, eu lembro que eu sou de Jesus, daí eu vou no centro. Daí eu passo a semana inteira sendo de Jesus. Jesus, Jesus. Santo Espírita, passe. Vou me purificar, vou me purificar, vou me purificar. Chega na sexta-feira, sextou. Né? É isso, gente. Então, parece que está longe. Parece que não faz parte, porque não é a nossa religião. Mas está tão distante assim? Eu faço isso rotineiramente. Eu faço isso semanalmente. Eu libero todas as minhas coisas ruins numa festa, num final de semana, num rolê, depois passo a semana orando, querendo estar limpo, querendo estar puro, querendo estar organizado espiritualmente. Não está longe. É o que a gente vive. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Para os médiuns, aqueles que têm mediunidade, lembrar que do mesmo jeito que existe essas presenças espirituais, existe sempre um mentor espiritual. A luz sempre estará cuidando de todos nós. A luz existe em todos os lugares, absolutamente todos os lugares. E é a luz que permite que as coisas aconteçam, de acordo com o nosso mérito, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Entende? Se eu faço uma escolha e aquilo está de acordo com a lei de causa e efeito, a luz vai permitir que eu passe por aquilo que eu tenho que passar. Vai permitir que eu tome o remédio amargo que eu tenho que tomar. Ele é necessário. Eu preciso dele. Mas vai me gerar dor. Vai me gerar um desconforto. Foi uma escolha minha. A luz não vai interferir nisso para não deixar isso acontecer. Então eu preciso escolher melhor. Quando nós estamos falando de uma mudança, de uma transformação, ela é cotidiana. Quando nós estamos falando que não é o que entra pela boca do homem que torna o homem puro, mas aquilo que sai, significa que eu tenho que cuidar da minha forma de viver, daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Que eu tenho que tentar vivenciar mais aquilo que eu almejo para o meu espírito. Vamos mais uma vez relembrar que todos nós somos espíritos. Estamos hoje nesse corpo físico, mas somos espíritos. E aqui nós não permaneceremos. As questões exteriores, aquilo que nós comermos ou que nós deixarmos de comer, não interfere em absolutamente nada naquilo que nós somos na essência. Não é isso que desqualifica a gente, ou que qualifica. O que nos dá o mérito é a forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos. A espiritualidade de luz vai estar sempre próxima a nós, permitindo aquilo que for necessário. Então, quando
eu como médium tiver essa percepção, quando eu como médium notar isso, espiritualmente falando, eu preciso elevar o meu pensamento, eu preciso elevar a minha fé, eu preciso me conectar à espiritualidade de luz que está ali protegendo, sempre estará. Nunca eu vos abandonarei, foram as palavras do Cristo. Nós nunca estaremos relegados à nossa própria sorte. Nós sempre teremos nosso amparo espiritual. Sempre teremos o apoio do nosso anjo protetor, que nos inspira as boas escolhas, que faz a nossa proteção. Existem vivências e convivências que nós precisamos ter, é certo, talvez não por escolhas do hoje, mas talvez por escolhas do nosso passado, que nos encontram no presente. Escolhas que nós fizemos lá no nosso pretérito, que se fazem presente no agora. E nesse sentido, mais uma vez, a espiritualidade não pode poupar a gente de viver aquilo que a gente tiver que viver. Eu sempre falo isso em relação, por exemplo, a obsessores, né? Não que eu os queira ao meu lado, mas quando acontece, eu sempre explico e falo que é uma dádiva você poder se reconciliar com alguém que você pode ter prejudicado no passado, que está querendo cobrar uma conta no presente, e você tem a possibilidade de ajustar isso com ele. Isso é um presente de Deus. Ao invés de eu olhar para ele como alguém que eu quero refutar, que eu quero que alguém me arranque ele de mim e que leve para sei lá onde. Isso não resolve nada. Eu vou arrancar ele de você, vou jogar para frente, ele vai encontrar comigo de novo. Eu preciso me reconciliar através do amor. Eu preciso desenvolver esse bem-querer, esse cuidado, esse olhar misericordioso em relação ao próximo. Em relação àqueles que se apresentam nesse período, que os médiuns muitas vezes identificam essa dor, esse sofrimento, esse mal-estar no geral, né? Ele se deve por uma escolha como humanidade. Do momento em que nós queremos aproveitar a vida antes do momento de fazer a nossa prostração, a nossa dedicação, o nosso momento de oração, de entrega, entende? Fruto, reflexo de escolhas nossas. E não vamos pensar que todos nós estamos dentro do mesmo lugar, na mesma condição, e que somos tão diferentes. Nós estamos presos, inclusive, na mesma condição humana, no mesmo país, na mesma cidade, por afinidade. A espiritualidade nos explica isso. É a afinidade que nos atrai. Nós somos próximos em nossas convicções e nossas formas do viver. Não somos tão distintos. Eu não sou tão mais evoluído que o outro, ou o outro é tão mais evoluído do que eu. Está todo mundo muito perto, muito coladinho. Esses espíritos que se apresentam nesse período, também ainda estão presos numa condição de desorientação e de sofrimento, mas precisam do socorro para poder ter o despertar. A gente precisa olhar para isso com cuidado. Então, mais uma vez, não é o que entra pela boca do homem, é a sua forma de viver. Como eu vou escolher olhar para isso? Como enfrentamento? Ou como oportunidade do amor? Como oportunidade do bem? É a mesma forma de olhar que a gente precisa ter com quem está encarnado. É a mesma misericórdia que a gente tem que ter com quem a gente vê que está em sofrimento, que está desorientado, aqui no corpo, na carne. A única diferença é que esse espírito não está mais na carne. Eu sempre digo, vamos lembrar que ele é o amor da vida de alguém. Ele é filho de alguém. É pai de alguém, irmão de alguém, amigo de alguém. Tem alguém que ama esse espírito. Ele é relevante, ele é importante, ele é precioso. E precisa ser olhado com esse olhar de preciosidade.
O mesmo olhar que nós queremos que a espiritualidade tenha por nós. Por isso a doutrina não é invasiva. Por isso a doutrina espírita ela não impõe as coisas. Mesmo no momento de mediúnico, mesmo no momento de doutrinação, mesmo no momento de orientação, isso não é imposto para vocês. E jamais será imposto para qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Porque se trata de uma escolha que nós temos que fazer, de um despertar que nós precisamos. E a partir do momento que a gente desperta, a partir do momento que a gente abre o olho, a gente já não consegue não enxergar mais. Eu posso até não me reformar como eu gostaria, mas eu não consigo fazer de conta que eu não preciso me reformar. A partir do momento que eu tenho o meu estalo, que eu falo, opa, eu preciso olhar para mim, eu posso fugir, eu vou voltar, eu vou fugir, eu vou voltar, e eu vou ficar num vai e vem danado, até o momento que eu não vou fugir mais. Por quê? Porque o entendimento de que eu preciso mudar alguma coisa no meu íntimo é maior. As coisas do mundo que eu vou viver, no meu carnaval mundano, né, na minha vida, durante a minha rotina, essas coisas todas, elas não preenchem nada. Nunca preencheram, gente. Nunca vão preencher. As coisas do mundo, tem muitas coisas no mundo que são legais. São as experiências boas que a gente pode ter. São coisas bacanas da gente vivenciar, sem problema. Das coisas que eu posso conquistar, né? Das vivências que eu posso ter com os meus amigos, com meus amores, com as pessoas que eu me relaciono, enfim, de tudo aquilo que eu posso ter como experiência. Tem coisa muito legal que a gente pode viver. Mas, invariavelmente, os excessos, os abusos, a minha invigilância, essas coisas todas, elas não vão preencher nada. Todo mundo que busca preencher esse vazio com as coisas do mundo, no final das contas, isso pode demorar mais ou menos, isso pode demorar uma vida inteira, ou isso pode demorar um pouco de tempo, né? Mas invariavelmente a gente chega à conclusão de que isso não preenche nada, pelo contrário, abre mais o buraco no peito, abre mais o vazio. Só uma coisa preenche isso. Só tem uma forma da gente preencher isso: em espírito, e não na vivência daqui. Preenchendo em espírito, a gente se sente completo. Mudando o íntimo, transformando o nosso ser. E às vezes aquelas coisas que faziam parte da minha rotina, do meu cotidiano, aquelas coisas que eu achava que iam preencher um determinado vazio, uma curtição, umas coisas que a gente fala assim, ah, mas eu também preciso viver, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que virar santo, né? Mas o que eu estou dizendo é que fazendo as escolhas, preenchendo o seu espírito, transformando o seu ser, em algum momento isso não vai mais fazer sentido. Você vai olhar para essas coisas e vai falar assim, não me atrai mais. E é mais chato? É mais chato na cabeça de quem preenche com as coisas vazias. Porque quem preenche com as coisas do mundo, com as coisas exteriores, acha que é chato ficar sem isso. A partir do momento que você não precisa mais disso, você consegue ser feliz, você consegue sair com seus amigos, você consegue fazer almoços e jantares na sua casa, você consegue se encontrar, você consegue fazer um monte de coisa e ser feliz igual. Só que sem a bengala, sem a dependência daquelas coisas que supostamente te completariam e que não completam. Não é fora, é dentro. Quanto mais eu me preocupo com o fora, mais eu me contamino, mais eu me impregno daquilo que eu acho que é o que eu necessito e eu não necessito, e eu vou necessitar mais. A gente precisa viver dessa forma transformadora. Isso não é simples, mas é uma escolha.
escolhendo viver dessa forma transformadora, eu vou escorregar, vou tombar, vou levantar, vou escorregar, vou tombar e vou tentando. E nessa tentativa de ser alguém diferente, eu conseguirei não ser mais o mesmo cara que começou essa jornada. Eu posso não ter chegado aonde eu almejava no final dessa jornada. Fala assim, puxa, mas eu gostaria de ter andado mais. Eu falei sobre isso quando a gente falou sobre a dor moral, sobre tudo aquilo que eu tinha de planejamento para a minha existência, que eu queria vir para cá e que eu queria me transformar, que eu queria fazer um monte de coisa, né? Então, eu posso não alcançar esse meu objetivo utópico, esse meu objetivo máximo que eu gostaria, mas tentando ser esse alguém diferente, tentando ser essa nova pessoa, eu com certeza absoluta não serei mais o cara que começou essa jornada. Quando eu olhar para trás, ou quando as pessoas que convivem comigo chegarem para mim e falar assim, ó, nossa, você mudou, você está diferente, você isso, você aquilo. E aí a gente, pelo amor de Deus, não infla o ego, né? Mantém a humildade, fala, eu estou tentando, estou correndo, está difícil, mas eu persisto. Persistência e paciência são os dois P's que são importantíssimos. Persistência e paciência. Persistência para continuar tentando e paciência consigo mesmo. Porque nós vamos falhar. O dia que a gente não falhar mais, a gente vira mentor espiritual, daí a gente não volta. A gente fica do lado de lá, cochichando no ouvido das pessoas e orientando elas. Mas por enquanto, nós não somos mentores. Por enquanto nós somos seres em evolução. E o nosso papel aqui é a tentativa. Nosso papel não é acertar, é tentar. Quando nós abrimos mão disso, quando nós cultuamos as coisas exteriores, quando nós fazemos para os outros verem, né? Quando eu faço uma caridade e vejo quem está vendo eu fazendo ela, quando eu vou para uma igreja, né, e posto para todo mundo saber que eu estou indo na igreja, está tudo exterior. Quando eu deixo de comer alguma coisa, quando eu faço um jejum, quando eu faço essas coisas, é tudo exterior. É tudo faz de conta. E aí isso não vai me transformar. Isso não vai me levar para uma condição diferente. Entende? Nós precisamos lembrar que a doutrina do Cristo, ela é uma doutrina moral. Né? É uma doutrina moral. Então, até então, né, existia uma ideia, um conceito, onde nós nos relacionávamos com Deus através de doutrinas exteriores. Muitas vezes se falava da entrega do cordeiro, porque era uma das ofertas máximas que podiam ser feitas, você entregar um cordeiro no altar, e quando você fazia uma oferenda grande, isso deveria refletir da sua vida material também. Então você fazia uma entrega material, e por algum motivo esse Deus, né, ia te recompensar na tua vida material. Quando Jesus vem explicar para nós, ele tira tudo isso do exterior, da representação exterior das coisas, e apresenta para nós uma doutrina que ela é soberanamente moral. Jesus é o reformador do nosso íntimo. Ele vem apresentar o evangelho para a gente, para fazer a nossa evolução moral, a nossa transformação como ser. Então, quando nós estamos falando do cristianismo, quando nós estamos falando dessa doutrina, e a doutrina espírita cumpre com esse papel de interagir com a espiritualidade e trazer nova explicação e dizer para nós, olha, esse aqui é o entendimento que vocês têm que ter. E a doutrina do Cristo, ela é moralizadora. Não tem nada de material. Não tem essa relação material com a espiritualidade. Não tem essa de pedir para a espiritualidade, me arruma aquilo, faz eu trocar de emprego, aumenta meu salário, me arruma um namorado, me arruma não sei o quê. Não é essa relação de favor com a espiritualidade. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de ajuste moral. De eu fazer as coisas que são corretas. De eu tomar decisões mais acertadas, decisões essas que vão só me ajudar.
Porque tudo aquilo que eu escolho volta para mim. Reflete na minha própria vida. Eu não estou fazendo bem para os outros. Quando eu estou fazendo bem, eu estou fazendo para mim mesmo. Quando eu estou fazendo correto, eu estou fazendo para mim mesmo. Isso reflete diretamente em mim. Então, de novo, não é uma questão exterior. Trata-se sempre, quando nós estamos falando do Cristo, de uma questão íntima, de uma questão do ser, né? De transformação, tá? Que a gente possa olhar para isso, com todo o cuidado que isso precisa ser olhado, que a gente se preocupe menos com as coisas externas, né? Da forma, o rito que eu estou utilizando para as coisas, e que eu me preocupe mais com as coisas íntimas. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Qual a progressão que eu estou tendo? Como eu estou me transformando? Aquela brincadeira de eu poder deitar na cama, ou de eu olhar na frente do espelho e pensar comigo, como é que foi meu dia? O que eu fiz de melhor hoje em relação a ontem? O que eu tenho tentado fazer de mudança na minha forma de fazer as coisas? Porque mais uma vez, como a gente repete e repete tantas vezes, se eu pegar o mesmo caminho, inevitavelmente eu vou chegar no mesmo lugar. Não tem como chegar num lugar diferente. Eu estou pegando a mesma trilha, o mesmo caminho, o mesmo mapa, e eu vou chegar exatamente nos lugares que eu cheguei até então. Eu preciso fazer escolhas diferentes. E essa escolha, gente, ninguém vai determinar na sua vida. Você pode vir na casa espírita assistir palestra, você pode ir na igreja evangélica ouvir o culto, você pode ir na igreja católica ouvir o padre, você pode ir aonde você quiser buscar. Porque, de novo, ela não é fora. De novo, ela é dentro. É um momento seu com o seu espírito em que você vai ter que tomar a decisão de abrir mão de algumas coisas e começar a fazer escolhas diferentes na sua vida. E eu também na minha, né? Esse é o nosso convite, para que a gente possa refletir sobre tudo isso, para que a gente possa olhar para as coisas de Deus e tentar preencher um pouco mais o vazio da nossa vida com as coisas de Deus. Amém?